mais um programa interreligioso da nossa TV Obreiros do Amor e Misericórdia. O tema de hoje é a desigualdade social. Falamos muito em caridade, mas a caridade só é necessária onde há desequilíbrio social, onde há desigualdade social, inclusive em nosso país. Por que há tanta desigualdade social? Nós podemos ver isso com um problema que está no homem, a questão do poder. Existem pessoas que têm uma característica, chama-se egoísmo. Primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. E como o egoísmo é uma característica, algumas pessoas desenvolvem o gosto pelo poder. A desigualdade social ela é extremamente negativa, eu acredito, né? Porque ela faz com que nós criamos diferenças e nós não vejamos os outros no mesmo nível, né? Como um líder espiritual e como um ser espiritual, eu, e tenho certeza que todas as outras lideranças espirituais, trabalhamos no nosso dia a dia para fomentar o sentido de igualdade, na maneira de que todas as pessoas possam ter as mesmas oportunidades. Por que existe a desigualdade? É porque todos os seres humanos nascem para cumprir a sua missão, cada qual, dentro da sua condição social, política, econômica, cultural, espiritual, material, Então Deus está no comando de tudo. Então, vejam, o ser humano criou essa desigualdade social por meio das políticas públicas, isso na matéria. No plano espiritual, existem níveis, o plano divino, espiritual e o material. Então, cada pessoa deverá, através do seu destino, traçar as suas possibilidades, criando uma igualdade na verdade, no bem e no belo. Para a gente analisar isso, a gente teria que voltar causas e condições, de tal maneira que a gente achasse um ponto. Mas, sem dúvida nenhuma, ela está diretamente ligado a problemas de distribuição de renda, a corrupção, Imagine o momento que nós estamos passando no país agora, se todo o dinheiro desviado fosse aplicado em causas sociais. Parece que ninguém deu falta desse dinheiro, mas já pensou se tivesse sido aplicado em hospitais, em escolas, em urbanizações de favelas e coisas desse tipo? Quer dizer, não resolveria a desigualdade, mas traria pelo menos algum conforto para as pessoas, não é? E aí eu me pergunto, poxa, mas qual é a causa disso? A causa disso é que nós colocamos políticos errados nos lugares errados, Então nós estamos gerando essa causa e essas condições para que isso aconteça. Nós não somos isentos disso. Cada ser humano não é isento, porque a sua atitude termina desembocando nessas coisas, Então, talvez a causa desse descompasso social que nós temos seria a nossa incapacidade de olhar para o outro, de alguma maneira. Se todos nós olhássemos para o outro como olhamos para nós mesmos, com o apego que nós temos a nós mesmos, nós nos apegássemos ao outro, talvez tudo isso se equilibrasse de uma maneira melhor. Como as religiões podem trabalhar esta desigualdade social? Eu acho que nós religiosos nós temos que levar conforto para as pessoas, entendendo cada um desses estratos sociais onde nós estamos. E apoiar cada um desses estratos da melhor maneira possível, sem excluir ninguém. A partir da hora que nós somos elitistas ou se terminamos nos concentrando só numa camada, então a gente talvez esteja contribuindo para essa desigualdade. Tudo isso que está acontecendo e essa grande desigualdade social que nós vivemos é uma reação em relação a diversas coisas que foram plantadas nesse mundo, inclusive pelos nossos ancestrais. Inclusive pelas pessoas que chegaram nessa terra antes de nós, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós, que tomaram para si as riquezas desse povo, que tomaram para si a cultura desse povo. Então, o que está acontecendo hoje em dia é um karma social, é um karma coletivo. E nós temos o dever
de, enquanto pessoas religiosas, enquanto seres religiosos, trabalharmos para curar esse karma. Se nós pegarmos todas as religiões, o que elas citam? Controlar os nossos impulsos negativos. Se você controlar, vai funcionar em todos os setores humanos. Na política, na sociedade, no dinheiro, na saúde, escolha onde você quiser. Começa por aí, que tudo vai dar certo. Meishu Sama, aqui que ele propõe para a gente, que para ser feliz, nós temos que fazer feliz as outras pessoas. Então, independente da religião que você siga, da espiritualidade que você tenha no seu coração, na sua alma, veja, todas as religiões promovem a paz, promovem a alegria, têm propósitos bons para o ser humano, né? Tem um plano individual, um plano social, um plano comunitário. Então, as religiões que buscam esses propósitos, juntas, né, de forma interreligiosa, ultra-religiosa, podem ter práticas de cultos, de ações de solidariedade, de projetos comunitários, uma apoiando a outra, né? Então, tendo um Deus universal. Alcançaremos um dia a igualdade social? Eu espero que sim, né? Nós lutamos para que sim, nós lutamos para que nós possamos alcançar essa igualdade social. Mas esse processo, ele é decorrente de uma série de fatores. Nós precisamos, inclusive, que as pessoas que se sentem vitimadas pela desigualdade social tenham consciência de que elas precisam buscar o seu lugar na sociedade. Então, para que isso aconteça, nós precisamos unir forças entre políticos, religiosos, a sociedade e, sobretudo, essas pessoas que são as que mais sofrem. Seria possível superarmos a desigualdade social? Existe um site na internet, que agora é New Age, uma coisa assim, que ele contatou as 100 pessoas mais influentes do planeta e perguntaram a mesma coisa. Você se sente otimista com relação à humanidade? E olha que coisa interessante, apesar das opiniões cataclísmicas, da série de reportagens, etc., da mídia, as 100 pessoas, todas sem exceção, responderam que sim, se sentem otimistas. Nós estamos vivendo uma época maravilhosa. Hoje a informação é democraticamente disponível. Se você quiser aprender, procura a internet. Se você quiser saber, você vai na internet. Então, quem quiser pode. Antigamente era um privilégio de algumas classes sociais. E é a partir daí. Então, qual é o segredo? Democratização da informação. Que dificilmente a gente vai ter uma equalização mundial dos níveis sociais. Você tem sistemas políticos diferentes, sistemas econômicos diferentes, mas a gente pode colocar a culpa em sistemas econômicos, a gente pode colocar a culpa em sistemas políticos, mas no fundo a culpa é nossa. Enquanto a gente for egoísta, egocêntrico, não tem como superar isso. E eu duvido que o ser humano vá superar isso um dia de uma maneira global, infelizmente. Como é bom acreditar na igualdade entre as pessoas. Claro, somos todos diferentes no encantamento da alma, na maturidade no ser, nos seus propósitos, né? Na sua especificidade e singularidade. Sim, nós encontraremos a igualdade. Nós somos este ser humano capaz de auxiliar para que a igualdade de oportunidade, de direitos, de deveres, de crescimento esteja para todas as pessoas, né? A desigualdade social não é um castigo divino, mas sim a oportunidade que o Pai nos dá de convivermos com a diversidade, com a desigualdade. O problema não é a falta de dinheiro de alguns, mas sim o excesso de dinheiro na mão de poucos. Até a próxima semana, em mais um programa interreligioso da Obreiros do Amor e Misericórdia.